Êxodo capítulo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue, o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. O tema do sermão, meus irmãos, é como devemos nos apresentar diante de Deus. Como devemos nos apresentar diante de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos mais uma vez diante da Tua santíssima palavra, palavra inerrante, inspirada pelo Senhor, palavra infalível, palavra que pela Tua providência o Senhor preservou para que o Teu povo fosse edificado e fosse instruído tantos séculos depois da sua escrita. Nós Te louvamos pela Tua providência, nós reconhecemos a nossa pequenez diante dos Teus ensinos e por isso nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, pela instrução do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor o use para clarear a nossa mente, o nosso raciocínio, para que entendamos a Tua palavra e para que, sobretudo, a Tua palavra seja aplicada na nossa vida, ó Pai. Pedimos que o Senhor haja no nosso coração, para que este tempo aqui seja profundamente ensinador para nós e para que a Tua palavra nos transforme, ó Pai, e atinja o mais profundo do nosso coração. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, afinal, o que é o culto? O que é o culto? Será que o culto é um encontro semanal para termos comunhão uns com os outros? Semelhança de um jantar em família, para que nós aqui nos vejamos e falemos das coisas de Deus e tenhamos comunhão semanal uns com os outros?
Será que o culto é uma oportunidade para nós cantarmos e exibirmos os nossos talentos? E algumas igrejas chamam pessoas aqui na frente para cantar, para dançar, para fazer alguma coisa diferente. Será que o culto é para isso? Será que o culto é uma reunião para lermos a Bíblia, cantarmos coisas sobre Deus e assim nos lembrarmos das coisas que Deus fez? E isso semanalmente. Será que o culto é só isso? Meus irmãos, o culto é muito mais profundo do que isso. O culto é o encontro semanal de Deus com o seu povo, no dia do Senhor, no dia que Ele estabeleceu. O culto é quando Deus nos recebe de uma forma sobrenatural no Santo dos Santos, e nós falamos com Ele, e nós cantamos louvores, e Ele recebe a nossa adoração. O culto é quando, de uma forma mística e sobrenatural, nós entramos na presença do Senhor no Santo dos Santos. Não no Santo dos Santos que foi perdido, que sumiu, porque a Arca da Aliança, ela foi levada há tempos atrás e o local do templo, o Santo dos Santos, não é mais acessível, mas no verdadeiro Santo dos Santos, no Santo dos Santos real. Em outras palavras, como a Bíblia nos afirma, quando foi construído um Santo dos Santos no tabernáculo e depois no templo, ele foi feito conforme um modelo, e o modelo estava nos céus, onde Deus habita. E quando nós estamos reunidos como povo de Deus, é neste Santo dos Santos real que Deus nos recebe. É por isso que o escritor aos Hebreus escreveu o capítulo 10, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos, mas nós, por causa de Cristo, entramos todo domingo, de uma forma mística e sobrenatural. Deus nos recebe na sua presença. Sabe por que há tanta confusão no meio evangélico quando o assunto é culto? Sabe por que há tantos cultos irreverentes, errados, bagunçados no meio evangélico? É porque muitos dos nossos irmãos não perceberam que o culto é de fato o encontro de Deus com o seu povo. É o grande Rei do universo recebendo o seu povo na sua presença. Diante de um momento então tão especial, tão sério, tão singular na nossa vida, como nós devemos nos portar, ou como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Êxodo 24 é um capítulo impressionante que nós temos aqui no livro do Êxodo, porque nós temos aqui a estrutura de um culto. Há um chamado à adoração, há uma leitura da palavra de Deus, dos termos da lei, há uma confissão de fé e, na sequência, há o compartilhar de uma refeição sacramental. Olhando para Êxodo 24, nós temos como responder a esta pergunta: como nós devemos nos apresentar diante de Deus? E a primeira resposta é com obediência, com um coração obediente, como diz o escritor de Hebreus, com um sincero coração, um coração de fato obediente. Veja o versículo 1. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então Deus deu uma ordem para que 74 pessoas se apresentassem na sua presença. Quem eram as 74 pessoas? Moisés, Arão, seu irmão, Nadab e Abiú, filhos de Arão, e 70 anciãos, 70 presbíteros, 70 anciãos, provavelmente 70 que haviam sido escolhidos no capítulo 18,
quando Moisés nomeou anciãos para ajudarem a governar Israel. E estes 70 homens representavam as 12 tribos de Israel. Verso 2: só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Quer dizer, subiram 74 pessoas, mas Moisés era aquele que iria chegar mais perto. Moisés era aquele que se apresentaria diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos então Moisés apontando para o conceito de mediador, aquele que se apresenta mais perto de Deus. O Novo Testamento nos mostrará que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo 2,5. O texto segue: veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Então Moisés referiu ao povo todas as palavras do Senhor. Aqui nós cremos que são os 10 mandamentos, porque quando os 10 mandamentos foram dados, foram as palavras, as 10 palavras, e aqui, diante do povo, Moisés refere as palavras do Senhor e os estatutos. E no verso 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte. Paremos aqui nesta parte. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Observe que o povo de Deus sempre foi instado, sempre foi aconselhado a escrever as palavras do Senhor. O povo de Deus é o povo da palavra. O povo de Deus nunca se valeu de tradições orais. O povo de Deus sempre foi o povo da palavra. Deus levantou no Antigo Testamento cerca de 40 homens para escreverem a sua palavra de uma forma fiel, de uma forma fidedigna. É por isso, meus irmãos, que na Reforma Protestante, no final do século XVI, uma das grandes diferenças entre aqueles que queriam reformar a igreja e aqueles que ficaram do lado de Roma foi a questão da palavra. Nós não confiamos em tradições orais, nós confiamos na palavra de Deus. A Reforma Protestante fez com que o povo católico apostólico romano voltasse para os caminhos da palavra, porque Deus no Antigo Testamento sempre insistiu que o povo escrevesse a sua palavra. Nós somos o povo da palavra, nós não somos o povo de tradições orais, de um papa que disse para outro papa, que disse para outro papa, e isso ficou na oralidade. Nós cremos naquilo que está escrito na palavra, e Moisés aqui está escrevendo a palavra. Os 10 mandamentos não foram passados de pai para filho, foram escritos em tábuas de pedra. Deus sempre fez com que a sua lei fosse registrada, porque registrada, a chance de corrupção era muito menor. Então, nós temos aqui um trecho em que Moisés está escrevendo todas as palavras do Senhor. E diz mais que ele se levantou de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as tribos de Israel. Colunas aqui nós podemos imaginar montões de pedra. Ele fez grandes montes de pedra para simbolizar as 12 tribos de Israel. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Que é este livro da aliança? Logo depois de os 10 mandamentos virem em Êxodo 20, começa a ser escrito o chamado livro da aliança, que são as aplicações dos 10 mandamentos, os usos e as circunstâncias dos 10 mandamentos na vida cotidiana do povo. Ele toma então este livro da aliança, lê ao povo e mais uma vez eles dizem: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Observe, meus irmãos, como é a resposta do povo no verso 3 e no verso 7. Tudo o que
falou o Senhor, faremos, no verso 3, e tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Veja como a resposta do povo é uma resposta de obediência, não é? É uma resposta, assim, exemplar. Eu fiquei pensando, enquanto fazia esse sermão, se no final de cada sermão a igreja repetisse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Veja como o povo de Deus estava com o coração disposto a obedecer ao Senhor. A aplicação para nós, meus irmãos, é que quando nós nos apresentamos diante de Deus, neste momento especial da nossa semana, nós temos que ir com o coração disposto a obedecê-lo. Nós não podemos vir na igreja apenas para passar aqui 1, 2 horas, ouvindo a sua lei, dizendo amém, porque no final do culto, no final do sermão, quando você diz amém, é como se você dissesse: tudo o que o Senhor falou, nós obedeceremos. O Senhor, não o pastor, mas Deus. O amém representa isso, que assim seja, que nós vamos obedecer. Mas observe o perigo que nós corremos quando termina o sermão e você diz amém, e aí você vai para a sua semana e não obedece nada. E o sermão te falou sobre a importância da oração, e você vai para a semana e não se preocupa com a oração. E o sermão falou sobre a importância da evangelização, e você vai para a semana e não se preocupa com a importância da evangelização. O sermão falou sobre a importância do compromisso com as coisas de Deus, e você vai para a semana e não considera o compromisso que você deve ter. Então observe como é perigoso, meus irmãos, nós virmos aqui domingo após domingo, ouvirmos os sermões, como que se disséssemos: tudo o que o Senhor me disse eu obedecerei, e durante a semana não obedecer nada. Então, de fato, nós precisamos ter um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração que obedece. Nosso Senhor Jesus nos disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E Deus, no Antigo Testamento, disse: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Primeiro, com o coração obediente, com obediência. Em segundo lugar, com sangue, com sangue. Veja o texto, verso 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Essa foi então a segunda coisa importante que Moisés precisou fazer. A primeira coisa foi ler a lei. A lei foi lida diante do povo e o povo respondeu com obediência: o que nós ouvimos, nós faremos. A segunda coisa foi sacrifícios e aspersão de sangue diante do povo. E por que sangue? Porque Deus determinou na sua palavra que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então não adianta apenas uma obediência se os nossos pecados não são limpos. E os nossos pecados só podem ser limpos, desde o Antigo Testamento, por meio do sangue. Desde a primeira falta, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, e nós não sabemos que fruta foi aquela, mas quando eles comeram do fruto proibido, eles caíram em pecado, imediatamente sentiram vergonha nas partes reprodutoras, a vergonha da descendência que vai ser manchada, e eles fizeram fizeram roupas com folhas de figueiras, mas aquilo não os tirou da vergonha da nudez. Se esconderam quando ouviram a voz de Deus, e eis que Deus apareceu e fez roupas para eles com peles de animais. Um animal foi morto, as peles não apareceram flutuando. O Deus que aparecia fisicamente numa teofania, que conversava com eles, dos quais eles se esconderam, não é? Esse Deus matou ali um animal,
tirou as peles e fez roupas de peles para eles. Observe que o pecado de Adão e Eva só foi coberto com sangue, com sangue. As peles estavam manchadas de sangue, como todo animal que é morto e perde as suas peles. Então, desde o pecado dos nossos pais, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E no Antigo Testamento nós temos animais sendo sacrificados. E aqui, voltando ao nosso texto, tendo exposto a lei e os testemunhos, Moisés agora designa ali alguns jovens para que eles ofereçam ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ele toma metade do sangue e põe em bacias, e a outra metade ele asperge sobre o altar. E o verso 8: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. O sangue foi aspergido sobre o povo ficou manchado com o sangue ali daquela renovação de pacto. Isso nos lembra Hebreus capítulo 9, quando diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, Hebreus, lembrando deste fato, ele conta que Moisés aspergiu o sangue da aliança sobre o povo. O sangue, meus irmãos, além da questão do pecado, da remissão do pecado, em contextos de aliança, ele apontava para a vida e para a morte, especialmente para a morte. No mundo antigo, uma aliança, quando era selada, quando era feita, ela era selada com sangue, para mostrar o que aconteceria se uma das partes desobedecesse. Seria a morte de uma das partes. Foi por isso que Deus mandou a Abraão sacrificar e dividir as peças de carne de um animal, separando em duas filas, e o próprio Deus passou pelo meio com fogo, com uma tocha ardente. É por isso que as pessoas, quando faziam uma aliança, cortavam os animais, a carne dos animais, e passavam ao meio, como que firmando o contrato de que se uma das partes quebrasse a aliança, eles seriam mortos como os animais foram mortos. Então aqui, neste pacto que Moisés está fazendo com Deus, o sangue é presente também. Como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Com sangue, mas não com o nosso sangue, ou com sangue de animais. Agora nós nos apresentamos com o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que foi salpicado em nós, aspergido sobre nós, que nos justifica a entrada diante do Santo dos Santos, porque é um sangue de um Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É por isso que no Novo Testamento nós temos tantas referências ao sangue de Cristo. Por exemplo, Romanos 3, 24 e 25, Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Romanos 5, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Efésios 1, 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Efésios 2, 13, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, e muitos outros textos que mostram que nós só podemos entrar na presença de Deus porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E assim como Moisés aspergiu sangue no altar, Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A cruz é onde o sangue foi aspergido, onde foi feita a expiação, onde os nossos pecados foram perdoados. E é por isso que o escritor dos Hebreus diz no capítulo 12, mas tendes chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Então, como nós devemos nos apresentar diante de Deus com obediência,
com sangue e por fim com comunhão. Veja o verso 9. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Note, viram o Deus de Israel. O texto diz que eles viram o Deus. Moisés não descreve o que eles viram. Em muitos outros textos, quando aparece um anjo, alguma manifestação divina, alguma teofania, isto é, Deus se apresentando de alguma forma, o escritor descreve qual era a aparência. Aqui Moisés não fez nada disso. O que Moisés descreveu foi o chão. Do chão ele deu detalhes. O que leva muitos estudiosos a crer que assim que eles viram aquela glória de Deus, eles se curvaram no chão. E o chão eles repararam bem. E eles descrevem aqui. Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como que pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então eles viram uma pavimentação azul como safira, como o céu. Este era o piso onde estava o Deus. Note, a palavra diz que Deus disse que ninguém pode vê-lo e viver. Êxodo 33, 20. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, como foi que estes homens viram a Deus e sobreviveram? Possivelmente porque Deus se manifestou de uma forma permitida para que eles vissem, e o verso 11 nos explica também. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, ele não os puniu, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Deus agiu de misericórdia. Estes homens viram alguma manifestação de Deus, alguma manifestação que os seus olhos não fossem fulminados, porque Deus, na sua essência, na sua glória, no seu Espírito glorioso, é impossível que nós vejamos e sobrevivamos, mas Deus se fez apresentável e não os puniu por conta disso, e mais, comeram e beberam. Deus os trouxe para uma refeição pactual. Observe, a lei foi lida, foi anunciada, eles confessaram a sua fé, aquilo que o Senhor falou nós obedeceremos e faremos. Agora houve uma celebração sacramental com sangue e agora uma refeição pactual. Eles comeram e beberam. E comida e bebida nas Escrituras aponta para a comunhão. E há muitos episódios em que celebra-se uma aliança na Bíblia acompanhado de comida. Por exemplo, quando Isaac fez uma aliança com Abimeleque e seu exército, diz o texto: lhes deu um banquete e comeram e beberam. Uma aliança acompanhada de uma refeição, o que nós chamamos de uma refeição pactual. Jacó e Labão compartilharam o mesmo tipo de refeição quando se reconciliaram depois da fuga de Jacó. Partir o pão era um ato de comunhão, de amizade. Quando os líderes de Israel comeram e beberam naquele monte, isso foi uma demonstração de comunhão com Deus. Deus os chamou para uma refeição. O texto segue: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor. Subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites.
Então Deus chama Moisés para mais perto, ele sobe mais no monte, e uma nuvem cobre o monte, e ele passa 6 dias ali a princípio. A nuvem cobre o monte, a glória do Senhor pousa sobre o monte Sinai. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. Então imagine-se olhando para a montanha, o monte Sinai, e lá em cima nuvens e fogo. Esta era a aparência, e Moisés entra no meio da nuvem e permanece ali 40 dias e 40 noites. Então isso nos lembra muito o monte da transfiguração, quando havia também uma nuvem e os servos de Deus entraram ali por aquela nuvem. Meus irmãos, nós temos aqui então um evento de muita comunhão com Deus. Aqueles homens participaram de uma refeição, Deus os tratou como filhos, não como rebeldes, mas como povo, e Moisés adentrou nesta comunhão. Isaías também prometeu em Isaías 25:6, que um dia Deus se sentaria à mesa com o seu povo para um grande banquete. Diz o texto: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. A Bíblia sempre aponta para estas refeições como sinal de bênção e de felicidade de Deus. Mas muito antes que Cristo volte na segunda vinda, Ele já nos deixou também uma refeição pactual, que é a sua própria ceia. E a ceia é o exemplo mais próximo que nós temos aqui, visível para nós, de uma refeição que não é uma refeição para encher barriga, é uma refeição que aponta para o pacto, é uma refeição pactual. Cristo é o mediador da nova aliança. As alianças do passado podiam ser quebradas, porque os mediadores eram falhos, eram humanos. Mas eis que a nova aliança, da qual Cristo é o mediador, é uma aliança inquebrável. É impossível quebrar este pacto, porque o mediador não é humano apenas, ele é homem e Deus, é o próprio Cristo Jesus. É por isso que nós estamos seguros quando nós estamos dentro desta aliança. É por isso que a nossa salvação não se perde, porque Cristo não falha, Cristo não quebra alianças. E é nesta aliança, né, da qual nós temos esta refeição pactual, que nós estamos inseridos. Assim, meus irmãos, na ceia, quando nós participamos da ceia, e daqui a pouco nós participaremos, nós demonstramos que estamos em paz com Deus. Deus nos chama para a sua mesa, e nós ainda nos lembramos todos os significados da cruz sobre a nossa vida. Nós somos alimentados por Ele e temos comunhão com Ele. Concluindo então, meus irmãos, o que é o culto? O culto é este encontro em que Deus chama o seu povo e recebe a adoração do seu povo. Este encontro em que a palavra de Deus é tão importante. Deus fala conosco, nós respondemos. Deus fala conosco e nós respondemos. Essa é a dinâmica do culto. O culto sempre começa com a leitura da palavra de Deus. Deus fala com o seu povo, nós respondemos com oração. Depois Deus fala de novo, nós respondemos com hino. Deus fala de novo, nós respondemos com cânticos. Deus fala por meio da pregação, e daqui a pouco nós teremos um hino de resposta. É este diálogo. O culto é Deus recebendo o seu povo, falando com o seu povo, instruindo o seu povo. E quando nós estamos no culto, nós não estamos aqui para fazer coisas para nós, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e receber as suas instruções, receber a sua palavra. O nosso coração deve ser um coração obediente. Nós nos apresentamos com os respingos do sangue de Cristo, que nos salvou, que nos justificou, e nós nos apresentamos para ter comunhão com Ele. E hoje é o domingo mais especial no nosso mês, que é o domingo em que nós manifestamos comunhão com Ele por meio de uma refeição pactual. Que Deus nos abençoe então, que Deus nos ajude
a termos este coração obediente, a nos lembrarmos de que nós só podemos nos apresentar diante dele, porque nós temos o sangue justificador de Cristo sobre nós e que nós tenhamos comunhão cada vez mais com o nosso Deus. Amém.